Vamos lá? Vai cantar Jesus. A Jesus. E som. Som. Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Vamos ficar de pé. Som. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor, para começar o nosso culto. Peço que nessa noite venha ser uma oração profética, então peço que os irmãos coloquem a mão assim na cabeça, no alto da cabeça. E oremos comigo. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Pai, que nessa noite, que a gente não venha sair daqui da mesma forma que entramos. Senhor, eu te peço, Pai, com a mão estendida nas nossas cabeças, Senhor, que essa mão, Pai, que venha fluir a sua unção sobre nós. Que essa mão, Pai, que os céus venham estar abertos nessa noite, Senhor, derramando a sua graça, derramando a sua glória, derramando a sua misericórdia, Pai. Que desde a oração, no início do culto até o final, Pai, da bênção apostólica, a gente vinha arder de unção. Que a gente vinha sentir, Pai, a sua presença nesse lugar, Senhor, como nunca antes, Espírito Santo. Eu te peço agora, Pai, que os céus venham se abrir, querubins, serafins. Sejam bem-vindos nesse lugar. Que os seus anjos, Senhor, venham habitar aqui, Pai. E que essa mesma unção venha habitar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Toque em nós de novo, Senhor. Toque mais e mais e mais e nos enche da sua glória e da sua unção nesse lugar. É isso que te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Começa a glorificar o nome dele, igreja. Ele já está aqui nesse lugar. Quando te encontrou, tudo novo você fez. E os abraços, cante mesmo. Não posso ir, várias vezes eu caí e você me levou. E eu deixava saber, mas me encontrou, me os abraços que senti me fizeram conseguir. Várias vezes eu caí e você me levou. E eu deixava essa vez, mas me encontrou, me encontrou.
novo e enche-me de novo, Deus, leva-me mesmo e será beleza. Leva-me mesmo sem presença.
Não preciso de moralidade, intimidade, eu sou teu pai, é só o chão.
não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Me conhece, sabe que eu preciso cantar, antes de te Você pode levantar a mão para o céu nesse momento. Você pode levantar a mão para o céu nesse momento. Chamar o céu para aqui, para essa terra. O teu glória chama a presença de Deus. O teu aleluia chama a atenção de Deus. A sua língua estranha chama a presença do Senhor. Quanto mais você agradecer ao Senhor, a tua gratidão chama a presença dEle. O teu reconhecimento que você precisa, aleluia, desse Deus do impossível, isso também chama a presença dEle. Então levante a sua mão, comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer, Pai, eu sou grato a Ti, Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor amado.
Eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor há de fazer na minha vida. Eu sou grato a Ti porque pelos livramentos que eu já enxerguei. Eu sou grato a Ti pelos livramentos que eu nem sei que eu passei na barra amassada. Eu sou grato a Ti pela promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você pode repetir nessa noite e falar assim: eu tenho a marca da promessa. Cante nessa noite. Isso mais forte, fala: eu tenho. Mais forte, fala: eu tenho a marca da promessa. Mais uma vez, fala: eu tenho a marca da promessa. Agora você vai ser profeta. Você vai ser profeta de Deus. Para o teu irmão que está do teu lado, fala assim: ó, você tem. Fala para ele, fala: a marca da promessa. E por isso nós vamos louvar o Senhor. E por isso nós vamos adorar o Senhor. Levanta tua mão e diga: aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor amado, pelo teu poder, pela tua presença aqui nesse lugar. Queremos te louvar, Senhor, porque tu és bom, Senhor. E a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã. Queremos te agradecer porque tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele, Pai amado, que não deixa faltar nada. E melhor ainda, tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. E nessa noite o Senhor está aqui, Pai, para trazer, Senhor amado, uma resposta
para falar algo em nosso coração. O Senhor está aqui nessa noite, Pai, para quebrar cadeias, quebrar grilhões. O Senhor está aqui nessa noite para cumprir promessas. O Senhor está liberando promessas nesse lugar. O Senhor está liberando promessas nesse lugar. Você que vem buscar a tua resposta aqui nessa noite, Deus está dizendo assim: estou eu agindo nessa causa, estou entrando na sua vida hoje. Você que está dizendo que eu não estou ouvindo mais as tuas orações, assim manda o Senhor te dizer: eu ouço as suas orações e no tempo certo eu vou agir, e no tempo certo eu vou agir nessa causa. Eu sei, você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você nessa noite, porque você nesse dia disse assim: Pai, parece que o Senhor não está me vendo, Pai. Senhor, parece que o Senhor não está vendo essa causa, eu estou entristecida, eu estou magoada, estou angustiada, mas Deus manda te dizer essa noite: sou eu que estou trabalhando na sua vida. Sou eu que te renovo, sou eu que te dou força para todo dia, ainda que você não tenha força para caminhar, mas eu te dou força para você não desistir. Sou eu Deus da sua vida, sou eu Deus da tua história, sou eu Deus que nunca largou da sua mão, ainda que você tentou largar da minha mão, mas eu, o Senhor, não largo da sua mão. Oh, aqui nesse lugar, Deus está na casa, o Senhor está na casa, o Senhor está aqui. Ele está segurando a sua mão. Pega na mão do teu irmão agora, por gentileza. Pega na mão do teu irmão agora. Pega nas mãos, levanta a mão dele bem alto. Pega na mão dele. Aleluia, levanta a mão dele, na mão dela bem alto agora. Isso, pega. Agora sinta a unção agora. Sinta a unção, sinta a força que você precisa para caminhar. Sinta a força que você precisa para você não desistir, para você não parar. Eita, baixou da vida do ministério. Vem ministério. Vamos ministrar. Sai de trás, vamos ministrar. Judéia, vamos ministrar, Judéia. Pastor, Diaconisa Simone, ministra. Vai ministrar. Pode descer. Vamos ministrar. Isso, vem. Isso, vem ministrar. Meu Deus, meu Pai, vamos ministrar o coração da vida da filha. Vamos ministrar a vida dela agora, Senhor. O Senhor me mostra para lá, o Senhor está entrando dentro da casa dela, dentro do lar dela agora, Pai, fazendo algo sobrenatural, Senhor. Senhor, arrancando, Pai, todo medo, arrancando, Pai, toda a frieza, arrancando, Pai, toda a briga, arrancando toda a confusão. Deus está dizendo nessa noite: estou entrando na tua casa agora. Vem.
recebeu nessa noite de Deus, levanta a sua mão. Se você recebeu algum recado de Deus, se você recebeu o voto de Deus nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto e aplaudisse esse Deus todo-poderoso. Aplaudisse Ele todo-poderoso, isso aplauda Ele. Aplauda Ele bem forte, aplauda Ele bem forte. Não, é mais forte Ele. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Aplauda Ele bem forte, aplauda Ele. Aplauda Ele junto com o teu aplauso. Começa a dar um glória a Deus. Começa a dar um aleluia. Fala, muito obrigado. Começa a agradecer esse Deus todo-poderoso. Ele está aqui. Ele que trouxe você para cá. Para fazer a diferença na tua vida, na tua história, na sua casa e na sua família. Receba, 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 receba. Deus está dizendo, Ele está liberando para você. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Isso aqui é uma igreja apostólica, igreja. A igreja apostólica, ela depende do fogo para ativar a sua fé, para ativar você. Se você não vir para um culto, não chorar, não se derramar, eu vou dizer uma coisa, tem algo errado, não na igreja, mas em você. Então abra o teu coração, receba. Esse ambiente aqui está preparado, irmãos. Esse ambiente está preparado aqui para acontecer milagre. Diga glória a Deus, irmãos. Não está fraco. Diga glória a Deus, irmãos. Fala assim, nessa noite, mais forte, nessa noite, tem milagre chegando na minha direção. Essa igreja está vivendo milagres, irmãos. Hoje, nós estamos aqui numa guerra espiritual, material, financeira, há séculos, há anos, para a gente conseguir pelo menos as telhas, para a gente acabar de vez com esses buracos, quando chove. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, olha a esteira ali do lado ali, irmãos. Olha a esteira ali. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude o Senhor, eles vão aplaudir. Aleluia. E todas as melhorias nós temos para fazer aqui na igreja, né? Tirar o banheiro daqui, colocar lá atrás, colocar rebaixamento, colocar um ar-condicionado, mudar essa janela, tudo estava dependendo de onde? Da telha. E nós conseguimos. Vou repetir. E nós conseguimos. Com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua oração, com o seu clamor, nós conseguimos. Pastor, parou por aí? Não, agora é só o começo, irmão. Agora é só o começo. Então, o que eu quero de você? Pastor, a igreja está tendo condições, irmãos, foi milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Você pode repetir comigo e falar assim: milagre não se explica. Milagre se vive. Agora você pode ser profeta de Deus para esse teu irmão que está falar assim, ó: milagre não se explica, milagre se vive. Fala para ele, fala para ele. Não tenta ter explicação. Não tenta ter, não, é o pastor. Não. Ih, meu irmão, eu sei que eu vou chegar lá um dia, mas o Senhor está falando assim: calma, filho, deixa eu fazer. Porque cada milagre que Deus faz, Ele fortalece a minha e a sua fé. Diga glória a Deus, irmãos. Então, eu quero que vocês acompanhem a igreja nessa atmosfera de milagres. Eu quero que você acompanhe, eu quero que você acorde todo dia. Hoje é dia de milagre. Se Deus está fazendo um milagre na minha igreja, Ele começará, ou Ele já começou a fazer milagre na minha vida. Você já é um milagre, irmão.
Você pode bater no peito e falar assim, eu sou, fala. Não, mas fala convicção, senão você não está nem se convencendo a si mesmo. Fala assim, eu sou um milagre. Fala assim, só no fato de eu estar viva, eu sou um milagre. É isso. Amém? Então nós vamos tirar nossas ofertas, vamos tirar nossos dízimos. E, irmãos, em nome do Senhor Jesus, minha esposa, às vezes, ela tem coisas que acontecem na igreja e ela nem me passa, que ela sabe que eu fico revoltado. Em nome do Senhor Jesus, quem estiver aqui dentro dessa casa, ficar falando, comentando que, como é que é? Não é, não dá dízimo não precisa dar dízimo não, e que não sei o que, falando para alguém que é dizimista, irmão, vem falar comigo. Eu vou fazer na hora a carta de falar, irmão, aqui você não fica mais. Porque o que mais a gente ensina aqui é sobre dízimos e oferta. O que mais eu ensino aqui é sobre isso. Então não deixa, não é porque Deus não está fazendo a tua vida, você que não está tendo essa oportunidade de ser um dizimista, de ser um ofertante, e dentro da casa de Deus, fala para quem é dizimista, para ofertante, para parar de dizimar. Não faça isso não. Porque se eu descobrir, eu vou falar. Vou falar assim, irmão, olha só, a partir de hoje, toma aqui a tua carta. A gente está numa guerra. Você não sabe a guerra que eu fico até 3 horas da manhã trabalhando e tal, para trazer recurso para cá, e vem a pessoa dentro da igreja para falar que não é importante dar dízimo, não é. Irmão, obrigação não. Ninguém é obrigado a nada. Repete comigo, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Agora, está numa cláusula da igreja, está no estatuto da igreja, que quem é membro é importante ser dizimista, para ser considerado membro, e vem uma pessoa tentar falar algo contrário, isso eu não aceito não. Então, eu estou falando de todo o meu coração. Eu sei que, Simone, que hoje era você na oferta, mas deixa eu pegar isso aqui. De todo o meu coração. E se vier falar, pode falar, aqui, pastor, estava dizendo aqui, ó, aponta mesmo. Pode falar, que eu vou repreender na hora. Não gostei, então é melhor ainda. Que aí a pessoa não... E eu não estou falando quem não pode dar não, tá, irmão? Eu estou falando quem está dando, quem está ofertando, quem está fazendo... E chega uma pessoa, não precisa fazer isso não. Irmão, não faça isso não. Não faça isso. Pelo contrário, eu até peço pessoas que não são daqui ainda continuam dando dízimo aqui. Tem a diaconisa Glaucia, que era daqui, está em outro lugar, mas ela dá o dízimo aqui. Tem a minha tia lá de Paracambi, que não é daqui e dá o dízimo aqui. Tem várias pessoas que dão o dízimo aqui. Se pessoa de fora dá o dízimo aqui, imagine você, pô. Você não pode não pode perder para pessoas longe daqui, acredita mais na gente do que vocês que estão vendo a gente, que estão vendo o nosso dia a dia, que estão vendo nossa luta. Está vendo aqui, ó, cadeiras vazias, um investimento de quase R$4.000. A gente ganhou, diga glória a Deus, irmãos. Deus operou. Tu acha que eu vou pregar contra isso? E a pessoa que está fazendo isso, irmão, a vida da pessoa é algo assim sobrenatural. É bênção atrás de bênção. Então, Deus, ele opera no meio de fé. Agora, não deixa ninguém roubar a tua fé, não. E eu estou sendo muito claro aqui, pastor, eu não posso, eu não dou, né? Não estou trabalhando, amém. Isso eu entendo. Agora, você que está dando, e vem outra pessoa e fala assim, está dando, para de dar. Aí não, valeu. Aí fala assim, sai tudo mal, fala. Aí não. Pelo amor de... Aí... Isso, eu sou pastor, mas eu sou homem, sou carne. Aí, meu irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, agora que a gente vai precisar de mais ajuda, porque o telhado, a telha está aí. Só que falta madeira,
né? Tem o Jonas aqui que falou, pastor, eu tenho meus adolescentes lá, os homens lá da minha igreja, a gente vai tirar aqui, vamos fazer um mutirão, que para a gente fazer isso, esse telhado, a gente já tem que tirar tudo e pelo menos colocar a metade ou mais da metade para, se chover alguma coisa, não ficar caindo aqui dentro. Então a gente vai fazer um mutirãozão, vamos fazer um almoço, quero todo mundo aqui, todo mundo vestindo a camisa. Porque eu creio, nós estamos em junho. Quem crê, irmãos? Isso aqui é fé. Que antes do aniversário da igreja, a gente já trocou o telhado da igreja e já colocou um rebaixamento aqui. Quem crê nisso, irmão? Não. É fé, irmão, é fé. Quem crê nisso, que a gente vai trocar o telhado antes do aniversário da igreja e já vai colocar o rebaixamento aqui? Quem crê nisso? Diga agora a Deus, irmão. Então vamos partir para cima. É fé, irmão. Deus está fazendo. Ah, pastor, tinha que ter 100, 200 menos. Não, irmão. Deus está fazendo com você. E eu creio, eu quero profetizar hoje. Vou profetizar nessa oferta de hoje. Que você vai receber um milagre extraordinário de Deus. Eu liberei para algumas pessoas aqui. Mas Deus manda dizer para a igreja, Ele vai liberar milagres extraordinários para glorificar o nome dEle na sua vida. Quem quer isso? Diga glória a Deus, irmãos. É isso que Deus vai fazer. E você tem que testemunhar. Você tem que falar. Em nome de Jesus. Então separa a sua oferta aí agora. Amém? Distribui os envelopes, por gentileza. Hoje eu quebrei um pouco o protocolo aqui, tinha a palavra da fé, tinha um montão de coisa, mas aí, quando tem algo extraordinário, eu preciso entrar, porque a gente precisa continuar nesse meio de fé. Nós vamos fazer essa parte do telhado, nós vamos fazer ali na frente, nós vamos fazer um todo, vamos mudar a frente da igreja, em nome de Jesus. Depois nós vamos já cair para a salinha das crianças, em nome de Jesus. Mas vamos fazer, irmãos. Vamos fazer. Em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então separa a sua oferta. Glória a Deus. E vou colocar também, sempre vou estar colocando esse QR Code aqui da igreja, nos meus status. Não precisa esperar o dia de culto, não. Vamos ter essa cultura de ofertar ao Senhor. Amém? Aleluia. Separa o seu. Tem um dizimista nessa noite? Se tiver, vem aqui à frente. Nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque eu estou passando. O pastor dizima, o pastor oferta, pô, com certeza. Com certeza, irmão. A minha vida é uma oferta ao Senhor. Diga glória a Deus, amém? Isso, Senhor, aqui. Obrigado, Pai. Você não tem noção do quanto esse Deus é magnânimo, é extraordinário. Vamos orar? Levante-se bem alto o seu envelope. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu dízimo. Obrigado por esse dízimo. Obrigado pela essa oferta. Obrigado, Espírito Santo, pela essa casa. Obrigado pelas telhas.
Obrigado pelos pregos. Obrigado, Jesus, pelas madeiras. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora que tu possas operar, Senhor, em nossas vidas. Eu quero te pedir agora que tu possa fazer algo sobrenatural, Pai. Libera, Pai, um milagre sobrenatural. Eu profetizo que nos 4 cantos desse mundo, eu não sei de onde vai vir a provisão, mas o Senhor vai usar, Senhor amado, riquezas, Pai amado, sendo transferidas para as nossas mãos, riquezas transferidas para os teus filhos e filhas, riquezas sendo transferidas para a tua igreja, Pai. Deus, muito obrigado. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, a igreja diga: passa o envelope para os nossos ministros, em nome de Jesus. Quem está ministrando hoje? Quem está pregando hoje? É tu? Então vem, valor. Não, a palavra está quase 9 horas. Está adiantado? Quem vai fazer? Cadê ela? Cadê Débora? Antes, a gente está com um projeto aí de palavra da fé, irmãos, que é para treinar as pessoas já estar no púlpito. Vamos ouvir só a palavra da fé e logo depois a palavra da noite, amém? Nossa levita Débora, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Minha filha linda. Olha como é que ela está linda, gente. Aí ela está. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu vim deixar um versículo para a reflexão dos irmãos, que se encontra lá em Jeremias 29:11, que diz: porque só eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, esse versículo nos fala sobre que nunca podemos duvidar da vitória, da promessa que Deus já tem preparado para a nossa vida. Nunca podemos duvidar que essa situação que a gente está passando é o nosso fim, que Deus não está com a gente, mas Ele está. Ele sempre vai estar, e sempre vai ter a vitória já preparado para a gente. Então, nunca podemos desacreditar de Deus, perder a fé nele, porque a vitória já está nas nossas mãos e Deus já tem um futuro, um plano melhor já guardado para a nossa vida. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Foi muito rápido, volta lá. Não. Amém? Glória a Deus. E igreja, incentiva seus filhos, né? Essa palavra da fé, mais para esses adolescentes, incentiva eles a estudar. Outra coisa, irmãos, a aula está alta. As aulas online estão sendo uma bênção. Não deixa não, é toda segunda-feira, 7h30, de 7h30 a 9h30. As aulas toda segunda-feira estão sendo uma bênção. Não falte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nossa ministra da palavra de Deus, Sara, amém? E sua filha. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Sara, amém, irmãos? Glória a Deus. Futura baterista do Reinando. Ela está só treinando. Olha lá. Olha quando ela vê o pai, olha lá. Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? O fogo já caiu, né? Acho que não precisa pregar hoje não, posso fugir? Boa noite, irmãos, tudo bem? Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, falou que bom que você veio, que bom que você está aqui. Amém.
Irmãos, essa noite eu quero, além de trazer a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, queria também estar confirmando sobre o que o apóstolo falou sobre dízimos e ofertas. Teve uma época aí, né, em que entrou essa onda de que não precisava ser dizimista, de que não precisava ofertar na casa do Senhor e tal. Mas, gente, essa daí é uma mentira de Satanás que se levantou no meio das pessoas e da igreja. Desde os tempos passados que a gente lê a Bíblia, a gente vê que os trabalhadores da casa do Senhor, eles necessitam de dízimos e ofertas. Na Bíblia, os pastores, apóstolos, eles não trabalhavam, nem levitas. Eles eram sustentados pelas igrejas. Então, a igreja que sustentava. Hoje, os pastores trabalham. Então, eu creio que se a gente voltasse nos tempos antigos e os nossos apóstolos e pastores não precisassem trabalhar, a igreja estaria muito mais forte, porque eles teriam tempo para cuidar mais ainda do que já cuidam da igreja. Então, isso é algo que hoje eu priorizo muito, porque a gente tem visto muitos pastores se perdendo, muitas igrejas se fechando por causa desses pensamentos diabólicos que vem entrando. Quem comeu aqui hoje? Quem se alimentou aqui hoje? Quem é que fez mais de 2 refeições hoje? Vocês perguntaram se os pastores de vocês e apóstolos tiveram refeições hoje? Não. Ninguém perguntou. Mas antigamente, o dever era da igreja cuidar dos pastores para que eles pudessem cuidar de mais e mais almas e ovelhas. Então, que o Espírito Santo venha abrir realmente seu coração para isso, para que você venha ser um dizimista da casa do Senhor. E o apóstolo falou, né, que não é obrigação, mas eu sinto como se fosse obrigação, sim, porque o dízimo, a gente devolve aquilo que não é nosso. A gente devolve uma pequena parte daquilo que o Senhor nos deu. Se Deus nos deu 10 reais, Ele está pedindo para você abençoar a casa dele com 1 real. E você vai ficar com 9 reais. Então Deus pede muito pouco para você ficar com muito. Amém? Amém. Queria convidar os irmãos para abrir no livro de 1 Reis 18. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. Queria convidar a igreja para se colocar de pé também, para estarmos lendo a palavra do Senhor. 1 Reis 18, verso 22. Que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocarei o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Até aqui. A igreja pode se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite, ó Deus, estamos aqui em Tua presença para ouvir aquilo que o Senhor quer colocar em nossos corações e para que possamos levar para a vida e praticar, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendidos da Tua palavra. Isso é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, a passagem de Elias, ela tem diversas e diversas coisas que aconteceu. Mas em específico, Deus me chamou a atenção para essa parte de 1 Reis 18, onde Elias, né, vai confrontar o povo de Acabe, que é o povo de Israel. Nessa época, Acabe tinha sido levantado rei sobre Israel. E de todos os reis que tiveram passado antes de Acabe, nenhum cometeu mal tão grande ao Senhor quanto Acabe. Então Deus levantou Elias como profeta para esse tempo. E aí Acabe conheceu Jezabel. E Jezabel, ela era uma mulher que, gente, pensa num troço ruim. Agora pensa 10 vezes pior. Agora mais 10 vezes pior. Quando Jezabel chegava, até o diabo corria dela, de tão terrível que essa mulher era. E Acabe se casou com essa mulher. E essa mulher, ela era adoradora a deuses pagãos. Ela era ímpio. Ela tinha uma adoração diferenciada do povo de Israel. Ela não adorava ao Deus que é o Deus que nós servimos. E Acabe se casou com ela. Quando Acabe se casou com ela, ele começou a se corromper. Começou também a praticar aquilo que era mal aos olhos de Deus. Começou a praticar coisas horríveis mesmo. Eles tinham relações com crianças, com animais, eles se cortavam. Eles faziam coisas que hoje a gente olha e fala que é ruim, mas na época foi bem pior o que eles praticavam. E essa também era uma meia de adoração que eles achavam que o Deus deles recebia, né? E tudo isso por incentivo de Jezabel. Ela incentivava tudo que era de ruim a fazer, ela incentivava. Se o culto era para o nosso Deus, ela fez com que Acabe acabasse com isso. Então ela mudou toda uma trajetória em que Deus criou para o povo de Israel, para que eles viessem adorar outros deuses pagãos. E nisso é onde entra a história de Elias, o versículo que nós acabamos de ler. Pode colocar novamente, pastor Carlos? E isso entra a parte de Elias, onde Elias chega e fala, sendo que Elias ele já tinha sido procurado por Acabe. E aí, nessa passagem que Elias volta, podemos ler? Eu leio aqui. O 22. Isso aí. Então, quando Elias retorna até o povo de Israel, ele procura por Acabe. Ele fala, eu quero falar com Acabe. Deus me enviou como profeta. Agora vocês imaginam a coragem de Elias. Se ali fala que o rei tinha 400 e poucos adoradores de outros deuses, de profetas, Elias era um só. Então ele sozinho, no meio de toda aquela multidão, ele foi ter um encontro com Acabe. E nisso ele chamou Acabe e ele falou, ei, reúne todo mundo. Reúne todo mundo, coloca todo mundo junto. Isso Elias sozinho. E Acabe falou, então tá bom, vamos reunir todo mundo. E ele falou, nós vamos preparar o altar. Nós vamos colocar, então disse Eli ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiam em pedaços. E ponham sobre a lenha, porém não o coloquem em fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então aqui Elias dividiu 2 bezerros.
um para aqueles profetas que adoravam a deuses pagãos, e Elias pegou o bezerro dele para poder preparar o altar para o Senhor, que é o nosso Deus. E aí eles falaram, e aí Elias falou, vocês invocam o Deus de vocês, que era Baal, e assim que vocês acabar, eu vou invocar o meu Deus. E o que fizer descer fogo do céu, esse será reconhecido como Deus de Israel. E todo o povo falou, tá bom, vamos testar, vamos ver. Então, qual é o Deus? E aí, o povo, adoradores de Baal, começaram a invocar. E ali eles colocaram as suas ofertas, as suas oferendas, e começaram a clamar, chamar, Baal, vem, e nada. E eles clamavam, chamavam, invocavam, e nada. E nisso a Bíblia diz que desde o amanhecer até o meio-dia, eles ficaram gritando para Baal descer o fogo. Gente, quando a Bíblia relata sobre desde o amanhecer, é o amanhecer mesmo. Pode ser que seja umas 4 da manhã até meio-dia. E às vezes a gente fica 2 horas de culto e já fica preocupado. Enquanto eles estavam ali, e nada. E a Bíblia nos diz que eles começaram a ficar desesperados. E eles começavam a se cortar sobre eles mesmos, sangue. E nada acontecia. Porque o Deus deles tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não mexe. E eles clamavam e nada acontecia. Então Elias, gente, eu até lendo essa passagem, eu até me surpreendi, que eu falei, nossa, Elias é terrível. Ele sozinho, e ele para e fala assim, gente, grita mais alto, talvez ele está dormindo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tem confiança no Deus que ele serve. Você tem confiança no Deus que você serve? Você teria essa coragem de você sozinho, como cristão, no meio de um monte de ímpios, chegar e falar, clama mais alto, teu Deus, talvez ele esteja dormindo? Você tem essa confiança no seu Deus, que ele te respalda dessa forma? Que ele te garante dessa forma? E ali eles ficam mais desesperados ainda, porque nada está acontecendo e o tempo está passando e eles já estão sem ideia. E o Deus deles, nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias chamar o nosso Deus. Vamos ler lá comigo em 1 Reis 18, verso 30. E diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui também é um ponto muito importante. Que antes de Elias invocar o nome do nosso Senhor, ele restaurou o altar. Como é que está o seu altar hoje? Como é que está dentro de você? Como é que está a sua aliança com Ele? Não adianta você dizer que serve a Deus, mas quando chega qualquer circunstância você quer parar. Então você não reconhece Ele como o seu Deus. Porque aquele que conhece o seu Deus como o seu Senhor, ele não tem medo de nada. O altar tem que estar intacto. Então essa noite eu te convido a pensar como é que está o seu altar. O fogo ele vai descer de Deus sobre a sua vida, mas o altar tem que estar reparado, tem que estar perfeito. E assim continua. Elias restaurou o altar. Tudo aquilo que eles fizeram ali, tentaram, que de nada funcionou. Elias não usou o altar do jeito que estava. Para Deus ele fez o melhor. Ele colocou tudo
tudo de novo. E Elias tomou 12 pedras, conforme aos números da tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água para segunda vez. E o fizeram. Segunda vez. Disse ainda: fazer vez. E o fizeram terceira vez. Aqui também é um ponto importante. Porque nesse momento em que Elias pede água, aqui voltando um pouco atrás, no versículos atrás, vai passar também a passagem que Elias chega para Acabe e fala que por causa de como estava aquela corrupção toda, que Deus não estava se agradando, não iria chover. E ali Acabe ficou muito furioso porque realmente o céu se abriu, não havia chuva, e a chuva do céu. Então os rios começaram a secar, os animais, plantações começaram a morrer. Então aí vocês imaginam, nós aqui, 3 anos sem chuva, como é que ficaríamos? Hoje a gente ainda tem uma tecnologia mais avançada, que a gente consegue dar um jeitinho aqui, tanto que hoje a gente nem se alimenta de tudo que é natural, porque a tecnologia avançou. Mas nos tempos de antigamente não. Era só do natural mesmo. Então vocês imaginam, sem chuva, tudo seco. E aqui Elias foi tão ousado que se estava 3 anos sem chover e tudo já estava seco, os animais morrendo, como é que ele pede água? Como é que ele pede água no momento em que não tem água? Em que o povo está na seca. Tinha pessoas morrendo, crianças morrendo. E como é que Elias pede água? Porque o Senhor tinha revelado a Elias que voltaria a chover quando ele dissesse novamente que choveria. Então aqui ele pede água e aparece água. Ele consegue água. Continuamos. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: enquanto eles ficaram desde o amanhecer até o meio-dia invocando e nada aconteceu, gente, as palavras de Elias foram bem poucas. Ele foi diretamente no Senhor. Ele não precisou fazer todo aquele alvoroço. E ele disse assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que o teu servo é que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava... Continua. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é o Deus, só o Senhor é Deus. Pode voltar. Vamos ler tudo junto. E disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Igreja, só o Senhor é Deus. Nesse pouco em que Elias orou, o fogo caiu do céu. E o fogo caiu, a Bíblia nos relata, que lambeu toda a água, que lambeu tudo, que foi consumindo tudo. E o povo reconheceu que só
acontece. Então, quando chegar algo na sua vida, aparecer uma Jezabel que fizer o seu coração se corromper, você grita: só há um Deus em minha vida. Só há um Deus e não haverá outro Deus. Então, nessa noite eu convido você a pensar: qual é a área em que Jezabel está querendo corromper na sua vida? Qual é a área? Você jovem, é na escola, é uma amizade? É numa faculdade, é no trabalho, é dentro de casa? É um amigo? Eu pensava que quando alguém falava assim: eita, tá com o espírito de Jezabel zoando, eu pensava que era porque Jezabel gostava de andar maquiada, com brinco. Não, gente. Jezabel vem para te corromper aos olhos do Senhor. Jezabel vem para tirar a essência daquilo que Deus plantou em você. Então olhe para dentro de você. O que está impedindo do fogo de Deus se manifestar dentro da sua vida? O que está bloqueando do fogo cair sobre o altar que Deus tem sobre a sua vida? Deus quer derramar fogo sobre a sua vida. Ele quer derramar chuva. Ele quer derramar água. Ele quer derramar prosperidade. Ele quer derramar saúde. Mas qual é a Jezabel que entrou na sua vida e tem impedido disso acontecer? O que veio corrompendo o seu coração? Se é uma palavra que te magoou, confessa para Deus. Se é algo que te entristeceu, confessa para Deus. Se é algo que você ainda não ganhou, confessa para Deus. Confessa para Deus. Aqui, assim como Deus levantou Elias sobre profeta, Ele também te levanta nessa noite sobre profeta. Por onde você for, seja na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja profeta do Senhor. Não tenha medo. Não se apavore. Deus quer que você saia daqui nessa noite forte e transformado, igreja. Porque os dias são maus. Eles são maus. A Bíblia nos diz que tempos piores virão. E como é que você está? Você é um profeta do Senhor? Você é um profeta do Senhor? Porque quando vier os dias maus, se você estiver na presença do Senhor, igreja, você não sente. Você não sente. Não sente. Pode vir notícia de doença, pode vir notícia disso, e você não está nem aí. Porque o Todo-Poderoso te dá respaldo para viver e reinar sobre a terra em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio à adversidade. A palavra do Senhor, ela está aí para nos confirmar. E se você aplicar na sua vida, você vai ver e viver o extraordinário de Deus, igreja. Então, nessa noite, eu quero te chamar a atenção mesmo para reparar o altar dentro de você, para que você seja forte, para que você venha viver as promessas de Deus, para que você venha avançar nas promessas do Senhor. Essa mensagem não é só para velho, não é para jovens também. Vocês jovens, na escola, seja como Elias. Na vida de vocês, seja como Elias. Não tenha medo de dizer ao Deus que vocês servem, porque Ele guarda na entrada, na saída, Ele protege, Ele livra. Irmãos, e essa foi a palavra que o Senhor me deu essa noite. E eu fico muito feliz porque eu pouco sabia sobre a passagem de Elias, ouvia muito por alto assim, mas não imaginava a grandeza em que Deus tinha com Elias. E Elias foi um homem tão aproximado de Deus, ele tinha tanta conexão com Deus, gente, que nem o corpo de Elias ficou para ser enterrado. Ele foi levado no redemoinho. Ficou nem o corpo para contar a história. Não ficou corpo. Vocês têm noção da intimidade que Elias tinha com Deus? Da confiança que ele tinha em Deus? E hoje a gente quer parar por qualquer besteira, por qualquer coisa.
Porque Deus não me ouviu, eu não vou mais no culto. Quem tem a perder é vocês, irmãos, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e todo sempre. Quem perde somos nós. Então, nessa noite, igreja, a mensagem que Deus me deu é essa. Para que nós possamos restaurar o altar dentro de nós. Para que o fogo dele venha cair sobre nossas vidas. Para que nós tenhamos coragem como Elias. Para que nós sejamos fortes como Elias. Sabe? É muito difícil, até mesmo para mim, porque eu vim já de um berço cristão, sempre fui criada na igreja evangélica. E aí toda a minha família, né, de geração em geração, todo mundo cristão, gente. Então, para mim foi muito difícil, meus tios pastores, meu irmão é pastor, meu pai foi pastor. E no momento da minha vida em que meu pai veio a falecer... Obrigada. Em que meu pai veio a falecer, meus irmãos, né? Parece que como se a gente, tudo que tivesse vivido tinha sido uma mentira. Porque a gente cresceu dentro da igreja, a família é perfeita, né? A gente acha que a nossa vida, só porque nós temos Deus, ela vai ser 100% perfeita. Que o que acontece com outras pessoas não podem acontecer com a gente. Que uma perda não pode acontecer com a gente. Pode sim. Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, mas que era para a gente ter com bom ânimo, porque Ele venceu. E porque Ele venceu, nós iremos morar no céu e viveremos para todo o sempre. Então, nesse momento, cada um se foi para um lado. Eu ainda era muito nova, né? Então, até então, não tinha nem para onde seguir. Eu tinha que continuar na igreja, né? Com meus tios, com a minha avó, com a minha mãe. Então, meus irmãos que já eram um pouco mais entendidos, né? Cada um foi para um canto. Hoje até minha mãe também se desviou. E aí cada um foi para um canto e tá. E aí chegou uma época da minha vida em que eu também saí, também não quis mais frequentar. E aí eu falava ao tempo todo para Deus: se tu existe mesmo, por que tudo isso aconteceu? Por que não deixou como estava? Por que não deixou todo mundo quieto em um canto, igual todo mundo estava? Sabe? E Deus falou para mim mesmo: eu prefiro ver todos chorar do que perder o meu filho amado. Talvez ele iria se corromper. Talvez meu pai, como pastor, sairia da presença do Senhor. E nisso ele perderia a sua salvação. Então Deus prefere, às vezes, fazer a gente chorar para poder colher um filho que ele não aceita perder e depois salvar toda a família. E hoje, para mim, não é fácil ainda, porque hoje só eu ainda continuo na presença. Eu retornei, fui até para o Reinaldo, no momento em que eu reconciliei com Deus. Eu fiquei desde os 13 anos até os 21 fora da presença do Senhor e não aceitava entrar. Gente, se alguém me convidasse, eu tinha resposta na ponta da língua para não entrar. Não entrava de jeito. Se fosse aqui na calçada, eu atravessava e passava do outro lado. Se eu visse um cristão vindo pela rua, eu atravessava do outro lado. Gente, você reconhece um cristão de longe. De longe. Eu atravessava. E teve um dia que o meu irmão mais velho, ele foi o primeiro a conhecer o Reinaldo. Foi até aqui que ele foi consagrado a pastor. Tem eu e ele, no caso. Ele retornou para o Reinaldo, veio para o Reinaldo, conheceu, e logo depois dele veio eu. Igreja, no primeiro culto, meu coração quebrou. No primeiro culto, abriu assim e foi como se eu tivesse voltado à minha infância. Todo aquele amor que eu aprendi de Cristo, tudo aquilo renovou no meu coração e todos os meus traumas ficou para trás. Tudo aquilo que eu pensava ficou para trás. Tudo aquilo que eu achava que não viveria mais uma felicidade dentro de uma igreja ficou para trás.
E aí passou-se os anos, mas tanto que já tem 7 anos, né, apóstolo, que eu conheço vocês. 7 anos já, que eu já conheço os apóstolos. Não quis me batizar nunca, gente, na minha vida. Quando eu entrei no reinado, eu fui até o apóstolo e falei, eu quero me batizar. Porque a presença de Deus, ela é assim na sua vida. Quando você abre o seu coração, que você rasga, gente, você quer tudo dentro da igreja. Você quer tudo. Até passar pano na igreja você quer. Você quer tudo. Então essa noite eu te convido a reparar o seu coração. Reparar o altar para o Senhor fazer a obra. Porque o Deus que me restaurou por 21 anos, nem parece, a gente tem 29. O Deus que restaurou o meu coração, o altar do meu coração, com 21 anos, é o mesmo Deus de hoje que pode restaurar algo na sua vida, uma saúde, um parente que você pede para Deus trazer para a presença. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Então nessa noite, irmãos, coloque mesmo no coração de vocês, qual área da vida de vocês precisam restaurar. E os pastores, o apóstolo, a apóstola, tá aí para isso, para orar por você. Como a gente disse no início, sobre dízimos e oferta, os pastores apóstolos não precisariam trabalhar, eles estão aqui para cuidar das ovelhas. Mas para isso a igreja precisa de dízimos e ofertas. Porque a caminhada ela é difícil, se a gente não tiver um pastor, uma pastora, um apóstolo, a gente para. Então, nessa noite, eu queria te convidar aqui à frente. Quem precisa de uma oração do sacerdote da casa, da apóstola, do apóstolo, para que Deus venha restaurar o seu coração, para que Deus venha construir os muros novamente. Queria convidar aqui na frente, até mesmo quem é de frente de ministério aqui, a irmã Nildeia, a irmã Simone, para os apóstolos estar orando. Os jovens que quiserem uma oração, se coloquem aqui na frente. Para que nessa noite você venha sair daqui transformado. Você venha sair daqui com ousadia. Você venha sair daqui como Elias. Que o altar que precisa ser reparado dentro de você, o Senhor vai reparar nessa noite. Que o Senhor vai mandar fogo. Que o Senhor vai mandar fogo. Nessa noite eu convido vocês para vir até aqui à frente. Pode vir também, Jeane. Conforme eles vão entoando a canção, quem sentiu o coração queimar, irmãos, não fica no seu lugar, não. Pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Pode vir aqui que o Senhor essa noite vai restaurar o seu coração, vai restaurar o altar. Restaura, Jesus. Restaura, Senhor. Restaura nossa mente, Jesus. E corações, Senhor. Que sejamos mais fortes em Ti, Jesus. Assim como Elias, ó Pai, levanta essa noite profeta sobre as nações, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, uma ousadia sem fim, Pai. Nos dê respaldo, Senhor, para que possamos, ó Deus, proclamar o Teu nome sobre a terra, Jesus, sobre as nossas famílias, Pai, sobre o nosso trabalho, Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós, Jesus. O mal que eu não quero resistir, acabo cometendo.
Recebeu o recado de glória nesse lugar. Irmãos, eu convido você. Toda quinta-feira vamos fazer esse mover de avivamento, de renovação, de palavra. Eu entendi que às vezes a gente pensava que vamos trazer um pregador de fora. Não, irmãos.
A unção está aqui dentro, diga glória a Deus, irmãos. A unção está aqui dentro, Deus está querendo usar você. Deus está querendo usar você aqui nesse lugar. Ou melhor, Deus vai usar você. Deus já começou a usar você. E foi falado de altar. O Senhor manda dizer para vocês que faz parte dessa casa. Deus está chamando vocês de volta para restaurar o seu chamado. Amém? Lívia, em nome de Jesus. O Espírito Santo falou assim, ó, convida ela a voltar a dançar. Desde que você parou de dançar, ninguém nunca dançou aqui, sabe por quê? Porque quem tem que restaurar é você. O Senhor está sondando o teu coração agora, está arrancando toda a tristeza da sua alma. Dá um abraço nela, Esther, por favor. Toda a tristeza da sua alma está sendo arrancada agora. Não é a minha filha Esther que está te abraçando, mas é o Espírito Santo agora que está te abraçando. É o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço na Janaína agora. Porque como mãe, ela estava sofrendo junto com a filha. Mas tinha coisas que a mãe não poderia fazer. E esse abraço, Janaína, é para dizer que você tem uma apóstola, você tem uma pastora que ora pela sua vida, que não está deixando você sozinha, que intercede por você e que tem coisas que só Deus vai fazer. O Senhor está curando almas agora. Feche seus olhos, por gentileza, irmãos. Feche seus olhos agora, por gentileza. O Senhor está curando agora. Se você tem alguma dor na sua alma, Deus está curando você agora, nesse momento. Deus está restaurando o seu altar agora. O seu altar nessa noite é o seu coração. O seu altar nessa noite é a sua fé. É a sua fé sendo restaurada nessa noite. A sua fé está sendo restaurada nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é noite de restauração. Deus está restaurando agora você. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. O Senhor falou no meu coração que tem pessoas aqui que precisam renovar a sua aliança. Você estava até na igreja, mas você estava afastado. E eu quero orar por você. Pastor, eu estava dentro da igreja, mas eu estava assim.
Eu só vou orar, não é para você aceitar Jesus não, mas eu preciso que você venha aqui. Você que estava afastado, ou você que ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, e ainda não confessou a sua vida, você não confessou de Cristo como seu Salvador. Eu preciso que você faça esse ato profético. Você vai dar um passo para frente, você vai dar aqui, é como se estivesse vindo aqui à frente e falar assim: eu quero uma vida nova. Há alguém aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não fui aqui receber oração. Então, se você é essa pessoa, eu quero te convidar, você vir aqui à frente. Pô, é preciso, pastor? É preciso. Porque é um ato profético, é um ato público que você está fazendo. E você precisa fazer isso. A Bíblia pede para você fazer isso. Mas você precisa mostrar para Deus. Amém? Vem cá, Marão. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Vem cá, Marão. Manu, vem com ele aqui. Isso. Amém. Glória a Deus. Isso, dá a mão para ele. Isso. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Pastor, eu preciso renovar minha aliança. E não é vergonhoso não, irmãos. É para você. Já estou terminando. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, igreja. Em nome de Jesus. Pai, teu filho, Senhor, é um presente para essa casa. Além de ser um presente para a vida da Manuela, Senhor, ele também está sendo um presente para essa casa. Nós reconhecemos eles, Pai, como filhos e filhas e como membros dessa família espiritual. Eu quero declarar agora, Pai, de uma forma pública, ele declarando, Senhor, o amor por Ti, a vida dele sendo entregue a Ti, no nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo, Alain. Fala assim: eu, Alain, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a nunca mais olhar para trás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém, irmãos? Dá um abraço, irmão. Cavalou aí, irmão. Valor, vai para cuidar aí, filho. Amém, irmãos? Vamos para casa. Amém. Sábado temos a nossa oração aqui. Domingo nós temos um culto maravilhoso. Venha com alguém, traga um visitante. Tem célula, o Kids? Sábado agora? 4 horas, célula Kids agora, sábado agora. E segunda-feira o nosso estudo, 7h30, escola de liderança, e 8h15 já a escola teológica apostólica Reinando em Vida. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse culto. Eu abençoo cada um. Eu libero, Senhor, teus filhos e filhas debaixo de bênção. Obrigado por esse culto, obrigado pela essa palavra. Obrigado por cada um que está aqui na internet nos acompanhando. Obrigado, Senhor, porque essa igreja, Senhor, ela só está no início, Senhor, de tanta transformação que vai acontecer, Senhor, nesse lugar. Muito obrigado. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga: estenda sua mão para frente, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um, cada família aqui representada, hoje e para todo sempre. E a igreja diga: Deus está acima e a nossa família. Você pode aplaudir de Deus Todo-Poderoso. Vai em paz. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.
quero adorar no céu.